Família, dinheiro e sucesso. Você acredita que uma pode estar conectada à outra? Você acredita que você pode ter um bom relacionamento e fazer dinheiro? Ou você acredita que não se pode ter tudo nessa vida? Sejam muito bem-vindas, bom dia, nossa live semanal aqui do Instagram. Hoje nós vamos expandir a consciência, fazer você perceber que você não precisa viver no ou dinheiro ou felicidade, ou meu pai ou minha mãe, ou eu fico num bom relacionamento, ou eu tenho sucesso financeiro, ou eu fico num relacionamento e tenho saúde. Como se você não pudesse ter as duas coisas que você deseja. E isso tem uma fonte, isso tem uma origem. Nós vamos dar continuidade também na sequência de lives que eu tenho feito diariamente aqui no Instagram. Essa live ficará salva aqui no perfil durante 24 horas, depois ela sobe para quem é aluna de formação e mentoria. Tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindas. Então hoje nós vamos expandir a consciência. Você sente que você vive no ou? Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho saúde. Ou eu tenho um bom relacionamento, ou eu tenho sucesso no meu empreendimento. Como se você não pudesse tomar, acessar ambas as coisas. Estão preparadas? Já toca no aviãozinho ali, encaminha essa live nos grupos que você pertence. Chama mais pessoas. Hoje eu quero chamar alguém para entrar ao vivo e eu quero já embarcar no conhecimento, porque eu pretendo fazer uma live breve hoje. Breve, mas não menos profunda, porque eu não consigo ser rasa. Ufa, bom dia. Sorria, você está vivo, quem está tomando um cafezinho aí? Quem é do chimarrão, né? Quem está tomando um chazinho, bom dia. Bem-vindas. Ontem nós falamos sobre consciência. Quem acompanhou a live de ontem, quem não acompanhou, ela ainda está no perfil, em breve ela vai sair. Ontem nós falamos sobre a consciência. Hoje eu quero trazer para vocês a continuação do que nós começamos ontem, tá? Então, por que que muitas linhas terapêuticas abordam pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe? Porque se você não entender que é a fonte da vida, imagina você um pé de feijão. A raiz do pé de feijão é feijão. Pode no pé de feijão nascer arroz? Não pode. Então, para eu conhecer a mim mesmo, a fonte do meu ser, para chegar nesse núcleo, eu preciso olhar para a minha relação pai e mãe. Só que não é o homem e a mulher fora de mim. Nós acreditamos nessa ilusão. E eu tenho recebido depoimentos das minhas alunas, assim, olha, sobrenaturais, ao trazer esse conhecimento. Do ver é ser livre. A verdade liberta, só a verdade liberta. Você precisa liberar teu pai e a tua mãe do teu coração, porque você é a pessoa que está colhendo as consequências. Os teus filhos talvez também já estejam colhendo as consequências. E ninguém chega numa aula como essa ou num tema como esse por um grande acaso. Ah, por acaso. Não é por acaso, não existe por acaso. Entrou em ressonância, você foi lá, você fez uma oração, você está com um problema, você está buscando a solução de um problema e de repente essas soluções começam a surgir para você. E quando você diz sim para a solução, a vida como um todo também diz sim para você. Então não existem acasos, existe uma sabedoria perfeita no universo. Nós precisamos expandir a consciência para além da nossa casa, para além da nossa própria vida, para além da nossa própria existência. Se você quer fazer dinheiro, se você quer ter um bom relacionamento, se você quer ter boa saúde, se você precisa abrir, expandir o teu olhar.
Sair desse olhar da menina boazinha. Por que fica papai e mamãe já aqui? A menina boazinha que ouvia, você tem que obedecer, cuide dos seus irmãos. Menina boa é a menina que limpa a casa, que faz comida. Nem olha, isso não é para você. Você não é todo mundo. Me conta aí as falas, os ditados familiares que você ouvia lá na tua casa, os mandatos. Engole esse choro, para de ser chata. Os mandatos que você ouvia lá da tua mãe, né, do teu pai, e que você é obediente a eles até hoje. Então não adianta, você pode comprar um curso, 2 cursos, 3 cursos, sem que se você não tratar isso dentro de você, mudar a crença, mudar a verdade que está no teu coração. O que é a crença? É uma verdade. É o veículo, que eu subo no veículo e que gera os resultados para mim. Me leva no caminho, na direção em que eu escolhi. A crença é o caminho. É a rua, é o endereço que vai te levar a um determinado resultado, porque aquele endereço só pode te levar àquele determinado resultado. Então escreve aqui para mim, o que você ouvia, dinheiro não traz felicidade, é ruim com ele, pior sem ele, não dependa de homens para nada, estuda para ser alguém na vida. E aí hoje você é a aluna nota 10 e nunca se sente alguém na vida, porque a tua mãe ainda não disse, não declarou para você. Muito bem, você já estudou, agora você é alguém. Você está esperando ser alguém. Alguém para quem? Para minha mãe. Preciso estudar muito. Muito é aquela pessoa que estuda incansavelmente, nunca se sente pronta e preparada. E aí é mais um curso, mais uma formação, mais uma formação, mais um certificado, para ser boa e suficiente para quem? E aí o estudo é uma vida inteira, passa o resto da vida na cadeira da tomadora, que é só tomar, e não passa adiante. Certa vez eu ouvi de um professor a seguinte frase, e aquela frase me fez um grande movimento. Ele falou o seguinte: até quando você vai ser egoísta ao ponto de ter tanto conhecimento e não repassá-lo adiante? Quantas pessoas mais vão precisar morrer porque você não abre a sua boca para comunicar? Aí a gente começa a estudar em vários lugares, aí uma outra professora falou o seguinte: você dá demais, você faz demais. Você tem que diminuir a tua entrega. Daí a gente começa a entrar num conflito. Eu faço muito, eu tô fazendo muito, eu tenho que fazer pouco, eu tenho que seguir tal pessoa, eu tenho que seguir e não vou ouvindo o meu coração, o meu sentir. Eu, Jaqueline, sempre senti progresso, eu como mulher, eu como profissional, eu como empresária, servindo, abrindo live, trazendo aquilo que eu acredito, trazendo o meu posicionamento, a minha forma de ver as coisas, diante de toda a minha experiência, minha bagagem de estudos, e a minha bagagem não só de estudos, mas a minha bagagem de vivência. Porque aquilo que eu não vivo, eu não consigo trazer aqui para vocês, eu não tenho segurança. Porque eu não vivi, eu não tenho aquela experiência. Um conhecimento é repassado adiante quando eu tenho a vivência, quando eu tenho a experiência. Se a constelação por si só resolvesse a vida de todo mundo, toda consteladora teria a vida resolvida. Se a terapia, ter o conhecimento da terapia, resolvesse a minha vida, só por si só, bastava eu ter o conhecimento e toda a minha vida estaria resolvida, não seria assim? Não seria tão simples? Escreve aí para mim, deixa eu ver se você está viva aí. Mas o que a gente vê? O que a gente vê não é isso. O que a gente vê é outra coisa e agora eu quero trazer, agora crescemos o número de pessoas na live e me ajude a crescer ainda mais. Na constelação, dentro da visão sistêmica, no conhecimento sistêmico,
nós temos a seguinte visão. Você não pode receber antes de dar. Como adultos, pessoas adultas, adultos primeiro dão, depois recebem. E quando que a gente chega nessa visão adulta, quase adulta? Na nossa adolescência. Então, até a nossa adolescência, nós só recebíamos dos nossos pais, nós éramos tomadoras. Tomadoras. E a gente só recebia. Qual era a nossa obrigação? Estudar, talvez uma coisinha ali, cuidar dos irmãos e tudo mais. Mas nós éramos tomadores, nós não tínhamos grandes responsabilidades, por exemplo, de sustentar uma casa, né, de ter que servir outras pessoas por meio através do nosso trabalho. Nós éramos tomadores. Nós necessitávamos dos adultos. Aí a gente vai para o mercado de trabalho, tem nossa primeira vivência, nossa primeira experiência em relação a trabalho, em relação a salário, em relação a dinheiro. E como que essa experiência se dá? Já com um olhar adulto. Primeiro você teve que trabalhar 30 dias para depois receber. E eu coloquei esses dias nos meus stories, alguém me perguntou o que eu não gosto. E eu falei, eu não gosto de fofoca e reclamação. Mas eu tenho pavor das pessoas que são tomadoras. Sabe por quê? As tomadoras são as próprias vítimas da sociedade. As tomadoras, elas acreditam que o outro tem a obrigação de fazer por elas e elas não precisam fazer nada em troca. Elas apenas querem tomar, então eu tomo, não foi suficiente, vou para o outro, tomo mais, vou para o outro e tomo mais, vou para o outro e tomo mais, e não saem dessa cadeira de tomadoras. Não assumem a responsabilidade da própria vida. E essas pessoas que são tomadoras e que elas tomam mesmo, se elas puderem, elas tomam a alma da pessoa. E aí elas vêm, elas tomam a alma do outro, são capazes de fazer isso se o outro não está consciente, tomam a alma da pessoa e ainda saem como a vítima da história. E você, que foi a pessoa que ajudou e que serviu e fez, sai como a grande vilã. E essa pessoa sai com um ódio mortal de você. Então, eu morro de medo das tomadoras. Morro de medo. Eu tenho pavor. Não é um medo infantil. É do perigo na alma de quem está conectado com as tomadoras. Elas têm o poder de adoecer o outro. Mas também vem o ensinamento que só existe um tomador onde há um doador. Então, falando sobre experiências, né? Então, quando a gente começou na nossa primeira experiência no mercado de trabalho, nós saímos da cadeira de tomadores, onde nós só tomávamos dos nossos pais e dos nossos cuidadores. E aí nós vamos para o mercado de trabalho, precisamos adotar uma outra postura, que é a postura de dar e receber. E primeiro você dá, e primeiro você faz, depois você recebe. E aí a gente vê hoje nas nossas relações com as pessoas no mercado de trabalho, pessoas que querem só tomar, que querem só receber, né? Pessoas que estão atualmente trabalhando dentro de empresas e estão lá dentro da empresa insatisfeitas, infelizes, não contribuem e falam mal dos seus chefes e falam mal de quem lhe dá o sustento todos os meses. Ah, mas o meu chefe isso, mas o meu chefe aquilo, tá bom? Então estude para trabalhar e ter a sua própria empresa. Ah, mas é porque tu não conhece meu chefe. Não, não, não. É projeção de pai e de mãe dentro da empresa. Aí você fica lá igual uma criança tomadora, reclamando que não é vista, que não passa de cargo, que o teu salário é baixo, que o salário só é baixo quando a entrega é baixa. Porque o salário vai ser proporcional à tua entrega. Então, quando eu trabalho dentro de uma empresa, o meu salário vai ser proporcional à minha entrega. E muitas vezes na contratação, esse salário já é pré-determinado. Então, eu estou me vendendo. Quando eu trabalho para uma empresa, eu estou me vendendo por aquele valor.
Eu estou dizendo, meu valor é esse. E se eu aceito, a empresa diz, olha, a empresa que me contrata diz assim, olha, Maria, você vale isso para mim, você aceita? Aceito. Você aceitou. Você aceitou aquele acordo. Então não diz respeito a um mês depois você reclamar e dizer que é injusto. Você aceitou, você disse, sim, eu estou valendo isso. Agora, quando chega na hora de empreender, é o seguinte, é outra história. Quando eu vou empreender, eu preciso sentar na cadeira de responsabilidade. Vai empreender com a tua mentalidade de CLT para te ver o que acontece. Não dura 2 anos. A Jais falou o seguinte, estou me organizando no meu tempo e no teu tempo vai ser eterno. Sabe por quê? Porque no teu tempo tem medo, porque no teu tempo tem autossabotagem, porque no teu tempo tem as crenças, no teu tempo tem as tuas lealdades, as tuas cegueiras. Sabe? A tua alma já decidiu, mas no meu tempo, percebe quanta coisa no meu tempo. Ah, eu estou evoluindo, é no meu tempo. É bem perigoso esse lugar, no meu tempo. No meu tempo a gente tem muita dó da gente mesmo, sabe? Agora eu quero trazer, agora que a gente cresceu o número de pessoas na live, eu quero trazer o conhecimento, tá? Você extrai tudo o que você é. Isabel, você deveria colocar o seu nome no seu perfil. As pessoas compram. Eu te chamei de joias porque é o nome do teu perfil. As pessoas compram você e não a tua empresa. Nenhuma pessoa compra a empresa, ela compra a pessoa antes de comprar a empresa. Então quem está pendurado aqui, se vai ou não vai para a mentoria, para a formação, tá tudo bem, você é livre. Mas fica no teu tempo para te ver os resultados que você vai colher, vai continuar sendo no teu tempo, porque ontem eu fiz a live lá, duas rainhas deram um depoimento espontâneo, não foi solicitado, de que estão vendendo mentoria, de que estão faturando mais, de que estão conseguindo se posicionar, que as relações estão melhorando, que estão conseguindo cuidar de si mesma, que elas estão com o rosto iluminadíssimos. Sabe? Energia, liberação, não tem como o resultado não vir. Não tem como o resultado não aparecer. A alma já tomou a decisão. Você está lá orando todos os dias e tudo aquilo que pedirem em oração, crendo que recebeu, já é teu. E tudo aquilo que pedirem em oração, crendo que recebeu, já é teu. Aí você fica lá, Deus, dá dinheiro para mim, para eu fazer a mentoria da Jaque. Na tua oração, você está dizendo para Deus, eu não tenho dinheiro, eu não quero fazer a mentoria da Jaque. Porque você está vibrando na escassez. Você está na pobreza. Agora já se visualiza lá dentro. Ai, mas aí eu não vou. Ai, como eu vou pagar? Ai, como eu vou pagar? Diz para mim aquilo que você queria muito e que você não se importou como você ia pagar. Você deu um jeito e você conseguiu. Eu lembro que para minha formação, às vezes isso já é um teste de Deus, do divino, daquilo que você acredita, para ver se realmente você quer mudar, se você realmente quer viver uma transformação. Sabe, eu passei por esses testes no meu início. Eu passei por esses testes nas minhas primeiras formações, que foi o seguinte, eu recebi um salário de R$ 1.300, pagava R$ 450 na creche da minha filha e tinha um carro que eu tinha que abastecer. E foi 2 anos assim que eu fiz todas as formações que eu queria fazer. Eu determinei que eu colocaria o meu salário direcionado para as minhas formações. Eu fiz milagres com um salário de R$ 1.300. Eu fiz milagre. Aí
Quem quer dá um jeito, quem quer faz a coisa acontecer. Você pode ficar paralisada no como ou você pode buscar o que você tem que fazer. Você pode ficar orando para Deus e esperando cair no teu colo, ou você pode levantar e dizer, eu vou fazer. Porque quando a decisão é tomada, não importa como, a oportunidade aparece. Não importa como. Eu já vi rainhas que quando decidiram fazer a mentoria, receberam um contrato de 200 mil reais. Eu já vi rainhas com um processo de divórcio, onde tinha lá os bens para receber, que estava há mais de 7 anos parado lá na justiça e ao tomar a decisão, só por tomar a decisão de entrar na mentoria, saiu a decisão. Eu já vi inúmeros casos de rainhas com dinheiro travado, com dinheiro para receber e que não recebia, e ao tomar a decisão de entrar para a mentoria, isso acontecia. Por que que isso acontece? É quando na tua alma diz assim, esse é o caminho. É isso, é você sair do passado, porque o passado, nós pensamos que o passado está lá longe. Ah, lá longe, lá longe. Não, 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 tá aqui com você, no teu colo. Aqui, ó. Aqui com você. Tomando a tua decisão agora, por isso que no teu tempo, às vezes é no tempo da criança, sabe? E a criança, ela faz só o que ela quer. A criança, ela faz só o que ela quer. Já pessoas adultas assumem a cadeira e dizem, ok, vou me responsabilizar. Eu vou me responsabilizar que agora é comigo, porque no livro Cartas de Cristo ele diz o seguinte, você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional, fisicamente, de sua fonte do ser. E aí que tá, qual é a fonte do ser? Pai, mãe, igual a consciência. O pessoal da minha equipe tira print dos depoimentos do pessoal da mentoria. Pai, mãe, qual é a fonte do nosso ser? Pai, mãe, consciência em equilíbrio. Na consciência universal, na consciência de Deus, do todo, daquilo que você... do universo, onde pai consciência é a inteligência universal. Então não depende de você tomar teu pai ou não. Não depende de você aceitar a tua mãe ou não, isso acontece. Continua acontecendo. E quem vai lá e trabalha essas energias, para de dizer para a fonte que isso não quero e deixa a fonte transbordar sobre a sua própria vida. E deixa, sabe? Tira o chicotinho da autopunição, de que eu tenho que ficar agora usando o chicotinho da autopunição aqui de me punir porque eu fiz alguma coisa de errado, de me punir porque eu não fui suficiente para minha mãe, de me punir, de me colocar como pequena e saio também dessa postura, dessa atitude de achar que o mundo me deve. De achar que o mundo todo está devendo para mim. Ninguém deve nada para você, nós já recebemos tudo. Pai, consciência, mãe. Pai, consciência é a inteligência universal. Mãe, consciência é o amor universal. E essas duas forças já estão em mim, porque eu fui gerada por meio delas. O instrumento da energia criativa do Pai consciência está em estado de mútua retenção e equilíbrio com o instrumento da energia criativa Mãe consciência, o nosso magnetismo. Então, a mãe é o magnetismo, a mãe é o sentir. O pai é a inteligência, meu campo racional. A mãe é o magnetismo, meu campo emocional. Não é à toa que as rainhas da mentoria e de formação,
elas conseguem alcançar resultados, porque elas estão trabalhando o campo eletromagnético. A visão de mundo com aquilo, colocando em equilíbrio a visão de mundo delas com aquilo que elas querem magnetizar, atrair para a sua própria vida. O que você tem atraído hoje é o que você está emanando. Já que na minha vida tá cheia de briga, tá cheia de conflito, as pessoas são invejosas porque você é invejosa, desculpa. A inveja só existe para quem acredita que ela existe. Não, Jaque, mas inveja existe. Não faço porque tem gente que tem inveja de mim. Mentira. Mentira. Mas a inveja existe, tá bom, se você acredita que a inveja das pessoas estão travando você e não é você mesma que está se travando, tá bom. O resultado não vai mudar, vai continuar o mesmo. Porque tudo aquilo que eu peço em oração, crendo, o que é crendo? Eu acredito, eu já recebi, assim eu vou receber. Não, mas é que os outros estão enviando energia, eu sou, sabe, já que eu sou aquela pessoa que eu sou muito intuitiva e daí eu vou nos lugares, eu sou esponja, eu magnetizo a energia das pessoas e isso me bloqueia. Você é salvadora, esse é o nome. Então, pai, mãe, consciência é uma força impessoal e poderosa, embora ela seja pessoal para você, ou seja, nós atrelamos a matéria, como se só a matéria existisse, como se só aquilo que fosse visível e palpável. Mas olha só que impressionante, nós respiramos, nós não conseguimos ver o ar, mas ele é essencial. Sem respirar a gente morre. E é por meio e através da respiração que nós controlamos as nossas emoções. Nós podemos regular todo o nosso sistema nervoso central por meio e através da respiração. Mas nós não podemos vê-la, mas ela é essencial. Assim é a força do pai e da mãe em nós. Não é projetado fora, não é o pai e a mãe fora de mim, mas é o pai e a mãe dentro de mim, essa consciência que eu herdei. Então essa força pai, mãe, consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolui espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. É como se Deus tivesse se dividido em duas forças. É como se ele tivesse se dividido em duas células, masculino e feminino. Então, a fonte do nosso ser é a união dessas duas forças em nós. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai consciência é amor inteligente, que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo de formas complexas. É expressado fisicamente como eletricidade. Mãe é propósito, a inteligência amorosa que proporciona o propósito e um impulso para a sobrevivência das formas complexas e individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação ou repulsão. E aí é que a gente pode falar, né, de ou eu sou muito magnética ou eu repulso, ou eu nego todo que é tipo de magnetismo que possa ter ligação em relação à minha mãe. Esse é o estado do ser antes da criação. Então vamos lá, consciência, conhecimento. Pai é vontade, mãe é propósito. Pai é movimento. Em equilíbrio com o magnetismo. Por isso que vida é igual a movimento. Vida é igual a movimento. Agora você sabe que o processo criativo pai, mãe e os instrumentos da criação física estão todos em um estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, este equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual.
E como que isso aconteceu? A união do esperma com o óvulo. Explodiu as células e deu forma física ao ser. Pai inteligência, o impulso de movimento. Então, pessoas travadas, sem movimento. Já que eu tenho muito conhecimento, mas eu não consigo colocar em prática. Eu não sei o que acontece, eu estou travada, eu me sinto perdida, eu me sinto insegura, eu não consigo dar passos na vida. Minha relação com o mundo do trabalho, o mundo dos negócios, parece um mundo escuro, parece que eu não consigo me encontrar ali. Parece que eu estou andando em círculos. Parece que quanto mais eu faço, menos resultado eu tenho. Falta a força do Pai. Porque é somente com a força do Pai que eu consigo colocar limites. É somente com a força do Pai que eu consigo ter clareza no caminho que eu vou seguir. Porque Pai é o caminho. Pai é a direção. Pai é essa minha relação com o mundo. Pai é a minha relação com o trabalho. E a mãe? A mãe é a minha relação com o propósito. Muitas gostam de falar sobre o propósito, já que eu ainda não encontrei o meu propósito. Ou algumas que são terapeutas, principalmente as terapeutas, as que trabalham com a saúde mental das pessoas, se sentem muito especiais, porque acreditam inconscientemente que esse propósito é melhor do que outros propósitos, e não é assim que funciona. Quando nós estamos em paz com essas duas forças, nós assumimos o nosso verdadeiro propósito. Quando nós estamos em paz com essas duas forças, a vida prospera como um todo. Eu paro, eu cresço dessa minha visão infantil de que meus pais não me deram tudo, de que eu fui, de que foi errado o que aconteceu comigo. Jaque, mas tem história difícil, eu entendo. A história já foi, já aconteceu. Você pode escolher continuar morando dentro da história que foi difícil, ou você pode assumir essas duas forças dentro de você e assumir o dom e o talento que Deus deu só para você. Porque o nosso propósito, o real e verdadeiro propósito, só se manifesta quando essas duas forças estão em paz dentro de nós, que o nosso maior propósito, um propósito que é maior que nós, pode se revelar. E o maior propósito da vida talvez pode surpreender você. Você espera algo muito bonito, muito enfeitado. Mas o propósito da vida é viver. Porque se você não se sente viva, como que o dinheiro pode crescer na sua vida? Só cresce, tudo cresce, relacionamento, vida, dinheiro, empresa, trabalho, só cresce se eu me sinto viva. Se eu acredito que eu sou digna e merecedora dessa vida. Aí entra a história que você viveu pessoal com o teu pai, com a tua mãe. Porque nós nascemos, e somos projetados desde pequenas para não perceber a realidade de quem somos. Aí quando você vai se apresentar, você fala, eu sou terapeuta. Eu sou, ao invés de você falar o teu nome, quem você realmente é? Eu sou Jaqueline. Eu sou Jaqueline, uma mulher feliz. E feliz não é o felizes para sempre, mas eu sou feliz. Eu vejo potencial nas pessoas, eu acredito que é possível a gente ter um mundo melhor. Eu acredito na cura do planeta.
E eu acredito que quando a gente se une, grandes coisas acontecem no micro e no macro. E que grandes coisas são essas? Quanto mais pessoas, maior a expansão da nossa consciência. Neste grupo que estamos aqui, não diz respeito só ao que eu quero falar. Diz respeito à consciência do grupo que formamos. E hoje eu gostaria de fazer uma mentoria ao vivo. Nós ainda temos 25 minutos, penso que seria suficiente o tempo para a gente fazer uma mentoria ao vivo. Qual seria o tema? Dinheiro e profissão. Hoje eu quero trabalhar esses dois temas, dinheiro e profissão. Penso que ficaria muito claro essa relação da força do pai e da força da mãe. A Angeli perguntou, como fazer isso, Jaque? Integrar as forças do pai e da mãe, qual é o caminho? Você já está no caminho. Você já está no caminho. E a gente começa quando a gente dissocia a força pai e mãe do homem e da mulher, quando a gente reconhece que os nossos pais são humanos e passageiros na Terra, assim como nós. Que eles são humanos, falhos e que eles também só estavam repetindo os pais deles. Eles não tinham o conhecimento de que a força pai e mãe são duas forças impessoais e poderosas. Não diz respeito ao homem e à mulher, mas aí nós limitamos a nossa consciência, nós limitamos o nosso crescimento, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa prosperidade, de acordo com as nossas crenças do que nós vivemos lá na nossa família. Na natureza, tudo prospera, porque na natureza também tem essa força do pai e da mãe, masculino e feminino. Na natureza, isso acontece. Naturalmente, olha o nome, natureza, é natural. Você joga uma sementinha na terra, rega e a coisa acontece naturalmente. Por que é natural na natureza? Porque a natureza não pensa e o ser humano, por pensar, limita o seu poder. A natureza não pensa, ela só é. E porque ela acontece. Nós, seres humanos, pensamos e por pensarmos, limitamos. E aí eu me limito, eu digo que eu não posso, eu digo que dinheiro causa dor, eu digo minha mãe não me amou, eu coloco os limites. Para uma pessoa que quer faturar 500 mil reais no mês, imagina você, 500 mil reais por mês, você está montando o teu negócio, a tua empresa começa a crescer, você começa a faturar 500 mil reais no mês. Esse é o primeiro mês que você fatura 500 mil. Escreva para mim, seja sincera, qual seria o primeiro movimento que você faria com esse dinheiro? Escreva para mim, seja sincera. Teu primeiro pensamento, o que você faria com esse dinheiro? A natureza, ela não fica guardando rancor. A natureza, ela não fica guardando raiva, ódio, ela não sente vergonha, ela cresce. As minhas alunas já têm a mente expandida. O que você faria?
Claro, Isabel, eu compraria sua mentoria, rainha lindona. Que bom que você já está, né? Já está dentro. Ó, várias de vocês, né? Eu não vou expor vocês. Algumas de vocês têm, mas eu não vou expor, tá? Mas a que mais me chamou a atenção são duas, tá? Eu vou começar com a Vanessa. A Vanessa falou o seguinte: eu pagaria minhas dívidas, justamente por você querer dar esse destino para o dinheiro que ele não vem. Porque se eu quero dinheiro para pagar minhas dívidas, qual é a energia no meu campo eletromagnético que eu estou emanando? Dinheiro, ó. Qual é a energia? Eu quero dinheiro para pagar as minhas dívidas. Porque eu estou vibrando na escassez, na falta. Me falta. Aí pode ser que você faça dinheiro, eu faço dinheiro, Jaque. Mas aí, quando é para o dinheiro ficar na minha conta, alguma coisa acontece, acontece um imprevisto, quebra alguma coisa dentro da minha casa e aí pronto, o dinheiro vai embora. O dinheiro ele precisa de um destino e a gente precisa perceber se esse destino é um destino de prosperidade ou é de falta. Porque se tudo que eu peço em oração, crendo que recebi, eu vou receber, eu devo pedir como se aquilo que eu ainda não tenho, eu já tenho, e eu sinto com todas as células do meu corpo que isso já é meu. Eu tenho certeza absoluta. Por eu ter certeza absoluta que o celular funciona, eu ligo ele, ele funciona. Por eu ter certeza absoluta que quando eu clico lá num determinado número de WhatsApp, eu clico lá na câmerazinha, eu tenho certeza absoluta que aquela pessoa vai aparecer na tela do meu celular, ela aparece. Assim são com as nossas crenças. Agora, como foi? Ó, quem falou que quer comprar casa? Quem falou que quer comprar casa? Verifica se não é um sonho antigo da tua família. Né? Quais foram as pessoas também que não puderam ter uma casa e aí hoje você paga aluguel e aí hoje você sente que você não consegue também ter essa casa. Parece que sempre é difícil, não sobra dinheiro. Porque às vezes a gente pensa que está vivendo a nossa vida, mas está sendo só uma repetição daquilo que já veio antes, da história dos nossos pais, da história dos nossos avós, das dores deles. Nós estamos vivendo a compensação sistêmica deles. E verei a maldade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração, que é o seguinte: a gente acredita, e não sou eu que estou falando, no livro Cartas de Cristo, eu até tinha separado aqui para falar para vocês. Mas eu lembro a fala, porque isso grava muito na minha cabeça, sabe? Porque tem muita gente hoje que fala muita besteira na internet. E aí eu gosto de... Tá, eu não achei aqui, mas ele fala o seguinte: muitas pessoas acreditam que o que elas fazem de bem e de mal, exatamente assim. Muitas pessoas acreditam que o que elas fazem de bem ou de mal fica lá, num passado ou guardado dentro de uma gaveta. Exemplo. Vamos imaginar que a minha mãe teve um aborto. E esse aborto foi provocado. Muitas pessoas pensam que vai ficar aqui. E aí a vida segue. E a vida continua. A vida segue, a vida continua. Essa pessoa se torna
uma pessoa adulta, daí ela tem filhos. Fica difícil a vida para quem tem isso, bem difícil, um campo bem difícil de prosperidade. Aí, isso que a mãe fez compensa, os filhos compensam, os netos compensam. Ah, vamos trazer um tema de dinheiro, já que a gente está no tema dinheiro. Não sei por que veio aborto aqui, para alguém talvez foi. Vamos falar do tema dinheiro. Minha mãe, minha avó, okay, minha avó tinha uma herança para receber do meu avô, mas ela não pôde receber essa herança, porque o meu avô distribuiu essa herança só para os homens. As mulheres não puderam receber. E só os homens receberam a herança. Minha avó ficou sem nada. Aí, a avó viveu uma vida difícil. A filha da avó, sua mãe, também viveu uma vida difícil. Hoje você vive uma vida difícil. E verei a maldade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração. As crenças. As crenças. Os desequilíbrios. As dificuldades aqui, ó. As questões não resolvidas. E aí Jesus diz o seguinte: muitas pessoas pensam que o que elas fazem de bom ou de mal fica guardado dentro de uma gaveta. Não fica. No universo, imagine você um banco de informações quântico. Uma biblioteca de informação do teu sistema familiar. Tudo está registrado nessa biblioteca. Não importa que o avô já morreu, não importa que você não conheceu o teu tataravô, não importa. Tudo está armazenado nessa biblioteca. E para que esse sistema volte a ganhar equilíbrio, porque se eu matei alguém, se eu tirei, né, se eu cometi um aborto, se eu roubei dinheiro de alguém, se eu fui lá adquirir algo de alguém e não paguei, se eu quero excluir o meu ex-parceiro, se eu nego os meus pais, há um grande desequilíbrio. E para que esse sistema volte a ter equilíbrio, vem uma próxima geração com essa conta para pagar. Então essa força pai e mãe é além do teu pai e da tua mãe. Ela atua no sistema, imagina um grande círculo nessa biblioteca do teu sistema familiar. Aí sempre que desequilibra, alguém vai ter que compensar. Ah, roubou, matou, teve assassinato, suicídio, traição. Alguém vai compensar. Nós somos a compensação. Nossos pais foram a compensação. Nossos avós, a compensação. Por que eu verei a maldade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração? Porque tudo está armazenado nesse campo de informação. O que aconteceu aqui, sim, está influenciando você. Sim, muitas vezes você está compensando com o teu fracasso, com a tua dificuldade, com a tua escassez, com os teus relacionamentos, as histórias que aconteceram aqui. O passado não está distante, o passado está comigo. O passado não está lá atrás. O passado está aqui. Tudo o que aconteceu está aqui. Eu posso ficar querendo eu aqui carregar isso num amor cego e leal, porque é só na cegueira que eu sigo caminhando, sabe? Ou eu posso olhar lá para a história do meu avô e dizer: teve que ser assim. Eu paro de buscar compensar a dor da minha avó, que não pôde ficar com esse dinheiro, não pôde receber essa herança. Eu paro. Porque a criança, ela se sacrifica. A criança é metida. Isso mostra muito dentro da constelação.
A criança, ela carrega muito pelo sistema. Por isso que a mentoria é de menina a mulher, para você adultecer, crescer para além das histórias do teu sistema familiar. Assumir a tua vida, assumir o teu dinheiro. Porque quando que isso acontece? Quando estamos cegas, leais, completamente cegas, perdidas. Quando eu olho para o meu avô, que era o que estava excluído, e digo, teve que ser assim. Foi assim. Isso não tem nada a ver com o dinheiro? Isso não tem nada a ver com o dinheiro? O dinheiro é meu. Eu trabalho. Eu estou trabalhando. O dinheiro que eu faço hoje não serve para pagar as dívidas do passado. O dinheiro que eu faço hoje serve para a minha vida, para a minha família, para a realização dos meus sonhos. E se foi injusto para você, vó, eu sinto muito. A forma como eu posso compensar hoje é sendo justa e honesta com o meu dinheiro, é crescendo profissionalmente, é fazendo boas escolhas na minha vida, é reconhecendo o meu valor. E se essas culpas não são nossas, geralmente não são, mas nesse banco kármico do universo, não importa. Alguém vai ter que pagar. Por isso que Jesus diz que o que fazemos não fica guardado dentro de uma gaveta. Está armazenado. Se essa geração não paga, a próxima vai pagar. Por isso que o que nós curamos e liberamos em nós, liberamos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Por isso que quando a gente faz uma constelação de algo que aconteceu lá no passado, todos são liberados. No caso de quem tem dívidas, como focar na abundância? Como você pode fazer mais dinheiro? Ao invés de como pagar contas. Como pagar contas é eu não tenho. Logo, o que eu vou atrair para minha vida é mais situações de não ter dinheiro. Aí, como você pode servir, contribuir na vida das outras pessoas? Como o teu trabalho, por meio e através do trabalho. Aí tem gente que diz, mas é muito difícil, Jaque. Não é difícil. Você tem que querer. E aí já é outra história, porque quando eu não sei o que me mantém presa ali, é outra história. É como se a gente ficasse andando em círculo, sabe? Eu vou fazer uma mentoria ao vivo. Vocês topam? Escreve aí se sim. Se eu chamo alguém para entrar comigo. Escreve aí sim. Se você... E guardar o dinheiro. Guardar o dinheiro pode ser o medo da falta, né? Para quem faltou. Para quem faltou que você tem que guardar. Para quem faltou dinheiro? Qual foi a falta que você presenciou quando você era criança, que hoje você morre de medo, percebe? Vários de vocês, sim, então é unânime e sinto que vocês querem ficar então um pouco mais comigo, eu agradeço muito por isso, tá? É igual essa coisa de no meu tempo, com isso tô perdendo a vida e todos os dias, exatamente, Juliana. Juliana, vem pra mentoria de menina mulher, Juliana. Te sinto nessa mentoria. Então vamos lá. Quem não entrou ao vivo comigo ainda, tá? Quem ainda não entrou ao vivo comigo, que gostaria de trazer o seu tema relacionado a dinheiro. Dinheiro, trabalho, profissão. Escreva eu. Quem ainda não entrou ao vivo comigo,
Às vezes o Instagram demora para me entregar quem escreve. Simara Duarte, mentora. Vou mandar o convite aqui para você. Aceite o convite. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bem-vinda. Obrigada. Deixa eu só pegar meu caderno aqui, que eu gosto de fazer algumas anotações. E aí a gente vai pegar os pontos cegos da história, tá? Tá. Qual seria a tua questão? Questão profissional, nessa transição de carreira, as clientes virem. Transição de carreira. Tá, me explica um pouquinho. Transição de carreira. Você trabalha com o quê? Eu e meu esposo temos uma loja, Loja de quê? piscina. Loja de piscina, certo. E aí você quer fazer transição. Como seria essa transição? Você vai Eu já, sair. eu já trabalho, já estou atendendo algumas pessoas como mentora de mulheres, mais focado em autoestima, mas eu sinto que vai, mas volta para trás. Então, eu sinto, assim, diante das suas aulas, de tudo, né? Mas a questão que você sempre fala, até acho que foi ontem, que o mental sabe, mas o sentir parece que não vai, né? Então, o saber, o consciente, a razão, ela já sabe que tem que ser feito, mas parece que o sentir que está travando. Eu percebo isso em mim. Tá, deixa eu só entender um pouquinho mais, tá? Tudo bem. Você trabalha junto com o seu marido na loja de piscina, certo? Sim, Vocês montaram esse negócio juntos ou já era dele? sim. Não, montamos juntos. Certo. E há quanto tempo vocês têm esse negócio? 16 anos. Já é bem sólido, bem firmado, né? É uma caminhada. Então, a experiência, né, no mercado do empreendedorismo você já tem. Sim. Eu posso, preciso te falar uma coisa sobre transição de carreira. Muitas Claro. pessoas pensam que para eu agora trabalhar numa outra carreira, eu tenho que excluir tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que serviu para que eu tivesse os recursos que eu tenho hoje para abrir um outro negócio. Então, para que você seja, né, que você leve adiante o teu trabalho como mentora de mulheres, você não precisa excluir a tua experiência como empresária na loja de piscinas. Sim. Muito menos excluir esta empresa, que provavelmente foi a que custeou todos os teus cursos, as tuas formações, para que você tivesse o conhecimento que você tem hoje. Sim. Esse seria um ponto, tá? Bem importante. Porque o novo só tem chance quando aquilo que veio antes está em paz. E o que veio antes? A loja de piscinas. O teu empreendimento com o teu marido. Sim. Isso ficou em paz para você? Como você se sente agora de falar isso? Não, em relação a isso, eu estou em Tá. paz, assim, porque eu ainda continuo também lá, né? Então, esse olhar, assim, de gratidão para a loja já está bem em paz, assim, comigo. Certo. E sobre a terapia? E se eu te perguntasse, para que você se tornou mentora de mulheres? Para ajudar mulheres a serem pessoas melhores. Consequentemente, sendo para elas, vão refletir nos seus casamentos, como mães. Então, assim, que a nossa dor, né? Isso eu vejo muito
que eu passei por crises de pânico, Uhum. devido a um assalto na loja, e eu percebia o chicotinho, não era raiva do assaltante. O que eu percebia que me levava às crises eram as vozes internas da autocobrança. Como que eu não tinha feito nada diante daquela situação. Pausa. Muita Então, informação. quem ainda não conhece a minha forma de trabalhar, eu sou muito focada na solução. Perfeito. Sou muito focada na solução e o essencial já se mostrou. Então, vamos lá. Quando que a nossa profissão tem futuro? Quando o para quê é para servir o maior número de pessoas possíveis. É a minha visão de negócios. O cliente vai se conectar com a minha visão. Para que eu me tornei terapeuta? Você disse para ajudar as mulheres a serem pessoas melhores. Quem foi a mulher que tinha que ter sido melhor na tua vida? E que teve efeito no relacionamento de casal, no dinheiro. Aí vem os pontos com a mãe, né? Quando que o negócio terapêutico, qualquer terapeuta, terapeutas na live, presta atenção. Toda terapeuta vai travar se o para que dela estiver voltado para a mãe, para educar a mãe. Então eu tô aqui, ó, eu tô me expondo no Instagram, eu tô aqui fazendo, mas lá no meu coração, quem eu queria mesmo transformar era minha mãe. Salvadora, né? Não precisa trazer esses rótulos, porque quem tem muito conhecimento fica muito preso aos rótulos, sabe? Então, assim, não seria salvadora, seria o amor mesmo, né? Por amor. É assim que eu consigo te amar. Lembra o movimento que eu fiz aqui de compensação sistêmica? O que é a nossa profissão? A nossa profissão é uma compensação sistêmica. É uma compensação das histórias do nosso sistema familiar. O que é a nossa profissão? Eu me tornei administradora. Tá bom. Para administrar quais bagunças lá do teu sistema familiar? Eu me tornei terapeuta. Provavelmente, sistema, né? Pai, mãe conflituoso, bagunça. E aí eu me torno terapeuta para trazer amor, paz e alívio para esse sistema. Só que daí imagina que você, ó, ao invés de eu estar aqui olhando para os meus clientes, servindo, criando novos projetos, novas entregas, eu tô aqui, ó. Aí, às vezes, as clientes que eu vou atender são clientes que trazem histórias parecidas com a que eu vivo na minha família, ou o que aconteceu na minha casa. Então, sobre fazer transição de carreira, quando você tem claro o teu motivo do porquê você faz o que você faz, o verdadeiro motivo, porque agora você pode criar um outro motivo. Agora é o teu, da adulta, sabe? Porque esse motivo inicial era da tua menina, era da criança. Da menina que talvez não suportou ver, ou não suportou o que aconteceu na relação dela com a mãe. Às vezes, da mãe com a própria mãe dela. Perfeito. E aí, quando que tem força o motivo? Porque o que é o motivo? O motivo é o que vai atrair, vai conectar as clientes para você. O motivo é que vai fazer com que as clientes venham e comprem de você. A tua comunicação vai ser mais clara, você vai ter mais clareza. O motivo é aquele que vai fazer você fazer o que precisa ser feito, mesmo no dia que você está sem força, sem vontade. Porque não diz mais respeito a você. E aí tem uma coisa bem legal que acontece. Quando o motivo está voltado para o passado, para educar o passado, para mudar a história daquilo que foi, como se eu ainda fizesse reivindicações e renúncias ao que foi, aqui é pesado. Aqui você sai de uma sessão, de um atendimento e você fica com o teu corpo muito cansado. Você vai perdendo energia ao longo do tempo nessa profissão. Quando que você
ganha força, que é fácil, que é leve, quando esse motivo está voltado para outras pessoas adultas. Pessoas que não conhecem você, mas pessoas que só comprariam de você, pessoas que estão prontas para serem transformadas por você, pelo seu conhecimento, pelo seu propósito, pela sua profissão. E aí, na transição de carreira, eu levo tudo, toda a minha experiência, toda a minha bagagem de vida, tudo aquilo que eu já trabalhei, desde o meu primeiro emprego. O teu primeiro emprego, você trabalhou com o quê? Com vendas. 15 anos. Agora imagina só, se você junta a tua experiência com vendas, mais a tua experiência como empresária, e leva para tua mentoria de mulheres. Percebe que a conversa seria outra? Sim. Não estou dizendo, até porque né, eu não estou ciente, acho que a gente já conversou lá no direct, mas não lembro agora do teu conteúdo. Não estou falando sobre a forma do que você entrega, porque lá do que você entrega, lá dentro, né, eu falo o que a cliente quer e entrego o que ela precisa. Sim. Mas dentro da tua, percebe? Você vai unir toda a tua experiência e isso tem muita força. Isso tem muita força, tem muita autoridade aqui. Você falar, eu trabalhei 15 anos com vendas e eu sou empresária há 16 anos. E eu uni toda a minha experiência de vendas e no ramo empresarial para ajudar você, mulher. A ter mais autoestima. Porque uma mulher que tem mais dinheiro, ela melhora a autoestima dela, com certeza, porque eu posso comprar roupa, eu posso fazer botox, eu posso cuidar da minha pele, da minha beleza, do meu cabelo. Percebe que na transição de carreira, você não precisa deixar tudo o que você já fez e já viveu para trás para que esse novo negócio possa nascer? Sim. E como foi a relação da tua mãe em relação a dinheiro? Escassa. Ainda é. Uhum. E a tua mãe trabalhava com o quê? Trabalhava em indústria de calçado. Uhum. Doméstico. Perante a família, eu já sou a diferente, por ter esse histórico de empresária de 15 anos. Eu saí do Rio Grande do Sul, só eu e meu esposo, e viemos para Minas Gerais sem conhecer ninguém. Uhum. E com a permissão do sistema isso foi Com possível. certeza. Entende? Então, às vezes, se você muda o teu olhar para tua mãe também, de que talvez ela não foi escassa, talvez ela não seja escassa. Ela acreditou tanto em você. Sim. E aí, às vezes, ao invés de você se sabotar e mandar isso embora, será que você consegue tomar esse tudo dela? Que às vezes a gente acha que esse tudo dela é pouco. Porque a mãe é a profissão, o pai é o trabalho. E as clientes, elas vão se conectar com você de pessoa adulta para pessoa adulta. Você como alguém que tem muito para entregar. E aí o teu cliente,
vai te compensar financeiramente. Do contrário, eu posso atrair os clientes que só querem consumir, 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 não comprar nada. As tomadoras, sabe? Só que só existe uma tomadora onde há uma doadora. Sim. O contrário não existe. Se eu tomo tudo da minha mãe, que é a minha vida profissional, porque tem constelações até no YouTube do Beto sobre isso. E eu tive a honra de viver presencialmente com a Sofia Hellinger também. Se eu estou muito grande da minha mãe, diante da minha mãe, eu também não consigo me colocar no meu lugar diante da minha empresa. E aí eu vou muito grande, acreditando que eu sou maior que a empresa, a minha própria empresa, porque nós servimos a um negócio. Nós também somos pequenas, porque a empresa tem um propósito que é maior, aquele que a gente não consegue bem entender e ver, mas ela tem um propósito, é aquela chama, aquela força, aquele fogo que nos impulsiona, sabe? Sim. E se eu vou muito grande aqui, eu tenho tendência a atrair essas pessoas que não pagam, essas pessoas que ou trocar muitas vezes dinheiro por valor, por reconhecimento, dinheiro por depoimento, dinheiro por me sentir importante na vida do outro. Muitas vezes ao preço de que eu não me senti importante aqui com a minha mãe. Mas talvez na história dela, ela também carrega esse sentimento, esse pensamento em relação à mãe dela. E aí os teus negócios ficam muito mais prósperos. Você vai perceber que é imediato, você passa a atrair clientes diferentes. E os clientes nunca somem. É o nosso olhar que muda. Ao invés de eu olhar para o cliente, eu estou olhando para a minha mãe. Nossa, eu não queria que a minha mãe estivesse vivendo isso. Eu queria tanto que a minha mãe tivesse esse conhecimento agora para que ela pudesse ter uma vida melhor. Ou às vezes até o conteúdo, né? Eu lembro quando eu comecei na minha jornada, eu fazia conteúdos que eu queria muito que a minha mãe tivesse Instagram. Eu queria muito que ela visse, que ela ouvisse aquele conhecimento, que seria tão bom para ela. Porque vem às vezes esse pensamento, sabe? Mas aí ela não olha, a gente não está olhando para o nosso cliente, a gente está olhando para a nossa mãe. Porque é assim, a nossa menina, ela veio antes do eu adulto. E as necessidades dela precisam ser atendidas. Sim, dou cursos e formações. Inclusive, mentoria de menina mulher está com as inscrições abertas. Imagina aqui a tua mãe e aqui todos os recursos que ela deu para você, todas a tua mãe, a tua avó, todas as mulheres que vieram antes. Te entregando esses recursos para que agora você não precise mais olhar para trás, porque aqui ela dá conta e provavelmente ela tem muito orgulho de você. Quase como que ela olha para você e diz assim: eu fiz um bom trabalho, deu tudo certo, não foi em vão. Não foi em vão as horas que eu trabalhei, não foi em vão o tempo fora de casa, não foi em vão as lágrimas, não foi em vão, deu tudo certo. Percebe? Que às vezes a gente olha assim: ah, eu sou diferente. Não estou dizendo que é o teu caso, tá? Mas eu sinto que serve para muitos aqui. Ah, mas eu estudei, eu sou diferente dos meus irmãos, eu sou. Ainda é um lugar, assim, de uma atitude um tanto quanto arrogante, sabe? Porque se conseguimos hoje ser diferente foi porque recebemos essa permissão do sistema, porque recebemos esse empurrão do sistema. E às vezes eu gosto de dizer, né? E se você for a escolhida, tem um preço, também tem um custo, porque teve um preço e um custo para tua mãe. E tem um preço e um custo para você.
E nessa tua transição de carreira, leve toda essa tua experiência, toda essa tua bagagem de vida, da tua história. O que tem força da tua história? Isso tem muita força. Mãe, desculpa. Tudo bem. Você entendeu? Na Masterclass da mãe semana passada, aquela hora que a gente sentou para sentir o da mãe, foi exatamente esse sentimento de orgulho que ela tinha de mim. E agora tomar isso, sabe? Uhum. Tomar isso. Ela tem orgulho de mim, mas eu não posso alimentar um coração orgulhoso em relação a ela. Sim. E aí eu entendo que não foi em vão. E olhar para tua mãe com outro olhar, de que ela não é uma mulher escassa. Ela é uma mulher muito rica. Porque nós não podemos limitar a abundância somente a dinheiro. Se você pudesse falar uma característica da tua mãe, assim, que você sente que é muito rica, qual seria? Amorosa. E o quão você é amorosa nos teus atendimentos, na tua empresa, nas tuas Muito. relações. Percebe? Isso é muito rico. O amor é muito rico. Como você está se sentindo agora? Emocionada. Eu senti um silêncio, sabe? É, da emoção. De quão amada você é. O quão valioso é isso. E agora eu tomo. Eu posso tomar um pouco mais disso. E se você sentir de entrar na mentoria de menina mulher, eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição, porque nós temos já algumas terapeutas já dentro da mentoria de menina mulher. E aí você vai entender os processos por trás, porque fica muito mais leve a evolução, o crescimento. Quando a gente pega na mão da nossa menina e diz, olha, eu vou cuidar das tuas necessidades. Eu vou mostrar para você que o mundo pode ser diferente, que as relações podem ser diferentes, e que você é merecedora, e que você é valiosa, que você é digna, que você é capaz, e que você não precisa excluir um para ter o outro. Você pode ter tanto uma boa profissão quanto muito dinheiro. Você pode ter muito cliente e você pode ter um bom casamento. Você pode ter sucesso na profissão e sucesso no teu casamento. Que você não precisa escolher entre um e outro. Assim como toda a tua experiência de trabalho para este novo negócio, você não precisa excluir. Você pode levar tudo isso, afinal de contas, você tem tanto amor, cabe tanto dentro desse negócio. E toda a força de um negócio está na própria história. Ao contar a tua história, já imagino você falando, sabe? A autoridade que você traz, se você se apresenta como uma mulher, que você não começou ontem. Você não começou ontem, você sabe o que você está ensinando para essas mulheres. Porque uma mulher, né, que tem 15 anos de experiência com vendas, 16 anos empresária, ela tem muita autoridade, está na própria história. Então deixa a tua mãe em paz e olha para isso que você pode servir a vida de muitas. Aí você vai ver como os clientes começam a chegar para você. Mas se apropria dessa tua autoridade sobre a tua história.
que isso é grande. E isso tem muita autoridade. Isso gera muita confiança nos seus clientes. Talvez a maioria nem saiba que você tem tudo isso de experiência. E aí, quando você comunica, elas passam a te olhar de uma outra forma. Agora, quando eu precisar, ela tem autoridade, eu vou falar com ela. Ela trabalha 15 anos com vendas, meu Deus. Ela é a pessoa certa para me ajudar. Qual seria uma decisão que você precisaria tomar hoje, assim, em relação a essa transição? Eu acho que é a questão do posicionamento, do servir mais, né? Como você faz aqui lindamente através das lives. Eu acredito de falar mais, assim, para elas me conhecerem mais também, né? Uhum. Exatamente. Começa com o que você tem, com os recursos que você possui, sem querer ser boa para a tua mãe. Eu vou te falar, amigo não valoriza, parente não valoriza. Vai ser pessoas assim que não te conhecem, que nunca te viram. Eu lembro quando eu comecei a fazer a live para 0 pessoas, eu já fiz desafios para 1 pessoa. A gente faz um e desanima, né? E É, para. Tem por que quê? Aí que continuar. vem, aí que entra a mentoria de menina-mulher, porque é uma consequência, né? Tem o pai e tem a mãe. A mãe coloca no mundo, mas é o pai que encaminha para o mundo. É o pai que faz você repetir, 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 repetir processos e melhorando ao longo do caminho, entendeu? Sim. Então, unir essas duas forças. No começo, sabe qual é o problema? O problema é que muitas já querem começar bem grandes. Só que um bebê, quando ele nasce, ele não nasce grande. E é até uma proteção de Deus, do universo, não sei. Porque se você errar com um pouco, né? Mas também não é pouco, porque se eu estou começando agora, esse negócio é um negócio novo e uma pessoa acreditou em mim, uau, uma pessoa está dizendo sim para o meu negócio. Então isso já é muito, mas às vezes a gente olha como pouco, percebe? E aí no começo a gente já quer começar grande, e não é bem assim. Se eu errar com poucas pessoas, é muito mais fácil de eu corrigir o meu erro. Agora pode ser uma catástrofe eu errar diante de 1.000 pessoas. E eu falo isso com experiência. Com experiência, porque quando eu achei que eu estava pronta para um monte de gente, isso lá atrás, sei lá, em 2000 bolinhas, 2016, 2000, eu falhei num palco, rainha, com muita gente, porque eu achei que eu estava pronta. Então, eu entendi que eu precisava me colocar no meu lugar e ir amadurecendo e crescendo, sabe? Porque todo esse processo do que a gente precisa ir aprendendo para ir evoluindo dentro do processo, e aí eu vou aprendendo sobre gestão, eu vou aprendendo sobre isso, eu vou aprendendo sobre. Não é só a técnica que eu trabalho, e a gente vai aprendendo sobre outras áreas, sobre os erros, sobre os feedbacks, tanto positivos quanto negativos, né? E ir melhorando ao longo do processo. Aí você está construindo um negócio sólido. Foi assim com o teu negócio de tintas, de piscinas também. Ela não começou gigante. Então, se você fizer um workshop e vierem 2, 3 pessoas, comemora. Esse é um começo. Registra esses começos, porque um dia vai virar narrativa. Você vai dizer, eu comecei assim. E tem muita chance de futuro. O mundo precisa disso. A gente sabe que o mundo precisa disso. Saúde mental é para ontem, é urgente. Então, vai se posicionando com aquilo que você tem, reconhecendo cada venda, cada vitória, cada conquista. Como agora, olhando para a tua vida, para o teu negócio, Sim. e não mais para a tua mãe. Escreve um para quê novo, sabe? Um motivo do porquê, do para que
este negócio está nascendo, do para que você se tornou mentora de mulheres. Agora, um novo motivo, um motivo que seja tangível, palpável, sabe? Adulto. Adulto. É. Você pode ler em voz alta, né? Por exemplo, a tua frase foi ajudar mulheres a serem melhores. Na primeira frase, geralmente já vem o inconsciente. Agora faça consciente. E não tem problema ao longo do tempo, essa visão vai mudando. A minha muda 2, 3, 5 vezes por ano. Entendeu? Te ajuda em algo mais? Não, foi perfeito. Gratidão. Beijo, Rainha. Bem, Obrigado por você contribuir. Deixa eu te perguntar, você me autoriza a postar essa live? sim, pode postar. Tá. A live vai ficar salva no perfil durante 24 horas, depois ela sobe para as alunas da mentoria. Tudo bem? Foi ótimo. As lives sempre me ajudaram muito. Continuam ajudando. Agora venha para a mentoria. Vem para a mentoria, que aqui é um movimento bem diferente do que a gente trabalha dentro da mentoria, tá bom? Vem entender até dos processos que você pode replicar com as suas mentoradas. Você entender como é que funciona dentro do grupo, Sim, tá tá bom? bom. Beijo, Rainha. Obrigada. Beijo. Beijo. Acho que você... Deixa eu ver se eu consigo te remover aqui. Ah, consigo. Beijo, Simara. Obrigada. Beijo, eu que agradeço. E aí, o que você aprendeu? Meu Deus, hoje a gente era fazer uma live curta e fiz uma live de 1h30. Então, rainhas, é isso. Eu vou postar essa live e você vai comentar na live o que você aprendeu, o que você decidiu, o que você toma de aprendizado da aula de hoje. E a mentoria de Menina Mulher nós iniciamos no dia 26, agora de maio. E quem se antecipa governa. Até sexta-feira, até amanhã, ainda com um valor de pré-inscrição. A partir de semana que vem, o valor volta ao normal e aí vai pagar mais caro. Quem se antecipa governa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, ótimo dia.